na verdade é isso. Olá, muito boa noite. Está começando agora o Jogo do Poder, edição especial. Nós vamos abordar um tema de grande importância, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, em especial aos milhares de sírios que residem no Brasil. Estamos falando da crise na Síria e suas consequências. Diariamente, dezenas de pessoas morrem vítimas da artilharia e das bombas que as forças do governo lançam em direção aos civis, muitos deles crianças e mulheres. Até agora, nem mesmo a Organização das Nações Unidas conseguiu parar os ataques e a população continua sofrendo dia e noite. Já passam das 9.000 pessoas mortas desde o início da revolta popular iniciada no ano passado e que vem sendo reprimida pelo governo. A situação é cada vez mais preocupante. A Primavera Árabe vive na Síria um dos seus episódios mais complexos. Foi em meados do primeiro semestre de 2011 que os sírios começaram a sair às ruas para pedir reformas políticas e a renúncia do presidente Bashar al-Assad. Mas, aos poucos, os protestos começaram a ser desafiados por uma repressão crescente que coloca em xeque tanto o governo de Damasco como a própria situação da oposição da Síria. E no nosso estúdio está o professor Salem Nasser, autor do livro Fontes e Normas do Direito Internacional, um estudo sobre soft law, especialista em Oriente Médio e doutor em Direito Internacional e professor pela Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Então vamos conversar sobre essa questão da Síria. Por que os órgãos, ou o órgão internacional mais importante, como no caso a ONU, não conseguiu êxito nenhum, a não ser uma visita ou outra de um emissário, vai lá, vê, confirma, volta e as coisas continuam como estão? Sim, eu acho que há várias partes explicatórias dessa pergunta fundamental. Algumas têm a ver com a própria estrutura da ONU, com o seu funcionamento e com, digamos, as limitações de poder que tem a ONU. A ONU tem vários órgãos, né, vários comitês, vários conselhos que lidam com temas diferentes. Talvez o órgão fundamental, mais importante, o de maior poder dentro da organização é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem a tarefa de lidar com paz e segurança internacionais. Mas, justamente porque ele é o órgão mais poderoso, ele está, digamos assim, dependente das decisões dos países que, ao final da Segunda Guerra Mundial, eram os mais poderosos. São aqueles que hoje têm o poder de veto, né? O poder de barrar uma decisão qualquer. Né? Exato. Os assentos permanentes. Os assentos permanentes. Então, para que algo aconteça no Conselho de Segurança, é preciso que haja pelo menos algum grau de consenso entre esses 5 e que também eles convençam os demais membros do Conselho a votar favoravelmente. O que, diga-se de passagem, que até agora não aconteceu. Exato. Então, na questão da Síria, e a questão da Síria é, de fato, a questão mais complexa do Oriente Médio hoje, não é isso? Quer dizer, no contexto disso que se veio chamando de Primavera Árabe, a questão síria é, de fato, a mais complexa. Parou aí, parece. Na verdade, não só parou aí, mas acho que aí a Primavera teve um momento de crise, quer dizer, o momento da Síria nos fez pensar, será que o que nós vivíamos até agora era, de fato, uma primavera, ou será que não tinha algo por debaixo que era um pouco diferente? O que eu acho que a Síria tem de específico é que lá ficou mais evidente que isso que a gente vem chamando de primavera é, na verdade, um grande jogo de poder regional, não é isso? Lá onde os atores que vinham sofrendo as revoltas populares eram parceiros, digamos assim, do Ocidente, do projeto americano para a região, as respostas à primavera foram de natureza diferente desta que nós estamos vendo na Síria. O Ocidente está enxergando na Síria, na verdade, uma oportunidade de virar o jogo na região. É por isso que se está dando tanto apoio à oposição dentro da Síria. Mas quando se fala de apoio, que tipo de apoio é esse? Porque é um apoio muito fraco, porque a oposição não conseguiu nenhum número que não seja aumentar o número de mortos. Então, na verdade, aqui eu acho que é preciso parar um pouco mais, só voltando à questão do porquê que não se faz o consenso dentro do Conselho de Segurança. É porque pelo menos 2 desses membros permanentes, a Rússia e a China,
percebem, assim como eu percebo e assim como eu acho que os países ocidentais também percebem, a centralidade da Síria no jogo de poder regional. E eles perceberam que a queda do regime seria uma grande mudança nessa balança de poder e eles não estão dispostos a aceitar esta mudança no interesse dos Estados Unidos e do Ocidente, etc. Então, não só eles não aceitam essa mudança na balança, como eles fazem uma leitura do que está acontecendo na Síria que é diferente desta que nós vemos, digamos assim, nos nossos jornais e nos nossos noticiários. Agora, o apoio que se está ou não se está dando à oposição é objeto, como várias outras coisas, de alguma controvérsia. Eu acho que uma mensagem que a gente deve deixar às pessoas que estão observando o que está acontecendo na Síria é, primeiro, a importância desse jogo regional e a importância da Síria no jogo. Eu queria fazer uma observação, parênteses, abrir um parênteses, que imagino que o senhor tem aí outros pontos para falar dentro desse raciocínio que o senhor está levando. Mas, nesse caso, especificamente, qual o interesse, que mudança teria, que mudança de regime? Porque, de qualquer maneira, o presidente, ele já faz parte de uma facção minoritária. Quer dizer, na verdade, ele é o minoritário que tem o poder. Né? Quando se fala assim, mudança de regime, não seria então dar à maioria o poder? Na verdade, eu acho que aqui é preciso sim marcar algumas coisas e é importante a sua pergunta. Primeiro, por que o regime sírio digamos assim, uma pedra angular do jogo na região? Assim, sem fazer o elogio do regime sírio, porque eu acho que não é o caso. É um regime autoritário, é um regime centralizador, é um regime que apresenta vários dos problemas que os regimes no mundo árabe apresentaram historicamente, pelo menos na segunda metade do século XX. O presidente que está aí praticamente herdou a posição de presidente porque ele era filho do seu pai e assim por diante. Isto não é só a revelação, digamos, de um vício da família ou do pai ou do caráter do ditador ou o que seja. Isto é sinal, na verdade, de um vício que percorre as sociedades árabes e que precisa ser trabalhado historicamente. Então, não é apenas uma questão... digamos que é um problema apenas de quem está no comando, é um problema da sociedade. Cultural. É um problema da sociedade que precisa ter uma resposta. Portanto, se você conversar com as sociedades árabes, é muito possível que você encontre grande apoio à ideia de que, na verdade, esse era o presidente legítimo, porque nós acreditávamos no pai dele, nós acreditamos na figura de um homem forte, era preciso que o sobrenome do presidente continuasse e assim por diante. E eu acho que uma boa parte da população síria sustentaria esse discurso. Mas, deixando isso de lado, deixando, digamos assim, os vícios do regime e os seus problemas, na política regional, o pai e agora o filho têm desempenhado ao longo das últimas décadas um papel que foi de extrema importância. Se você quiser, simplificando a região, há dois projetos em concorrência, há dois projetos em conflito. Um é o projeto americano-israelense para a região, de normalização, de talvez abandono da questão palestina. Ele encontrou apoio em vários regimes árabes, apesar do discurso que os regimes árabes fazem pró-Palestina, esse projeto encontrou apoio em vários países árabes. O regime sírio, junto com o Irã, junto com o Hezbollah no Líbano, junto com o Hamas na Palestina, representaram até recentemente o projeto antagônico, o projeto que se auto-intitula o projeto de resistência ao projeto americano-israelense para a região. Então, digamos assim, em termos de projeto nacionalista árabe, o grande símbolo desse projeto era o regime sírio, é o regime sírio até agora. Então, uma boa parte do apoio que ele recebe dentro da Síria e fora da Síria, mesmo na população síria que nós temos aqui no Brasil, releva, na verdade, desta identidade árabe, desta preservação da identidade árabe, desta preservação dos interesses da comunidade árabe. Isto é colocado na coluna de créditos do regime. Sim, e onde é que entra a oposição? Porque, em primeiro lugar, o que é que representa a oposição? Porque, pela quantidade de votos que houve nas eleições, na eleição agora recente, não dá para saber
quanto por cento da população, sabe Sim. quantos por cento dos que votaram Sim. a favor, mas nós não sabemos o número exato da população que votou. Sim. Eu acho que isso tem relação com um segundo ponto que eu acho que é central, que é, na verdade, assim, um chamado à dúvida, um chamado à caução, ao cuidado com relação às informações que nós temos ou recebemos a respeito da Síria. Eu acho que hoje, no mínimo, nós estamos muito próximos de uma situação de guerra civil e nós estamos já vivendo há um bom tempo, já há alguns meses, uma verdadeira guerra de propaganda, guerra de informações. Há aí pelo menos dois conjuntos de teses que são muito contrárias umas às outras. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, nós temos acesso a uma dessas narrativas. A outra narrativa nos é um pouco desconhecida. Mas a narrativa que tem acesso, pelo que eu tenho entendido, é apenas aquela que é enviada através do YouTube ou através dos canais de mídia, como internet, por pessoas, porque não tem imprensa lá. Não, eu acho que começou a haver uma presença de imprensa estrangeira. Eu sei que a Press TV está lá, que por acaso sou correspondente dela aqui no Brasil, a Span TV, que eu também sou correspondente, também está lá, mas aqui não tem, vamos dizer assim, uma ressonância aqui no Brasil desses canais. Tem um número crescente de jornalistas e se eu tenho observado bem, mesmo os nossos jornais brasileiros de grande circulação, eles começam já a mostrar um pouco informações que até agora nos pareciam menos... Muito distantes. Né? Muito distantes. Por exemplo, uma informação fundamental que eu acho que o próprio regime, mas também, digamos, uma parte da imprensa mundial a qual a gente tem acesso, por exemplo, eu no mundo árabe ou vinha trazendo outras narrativas que aqui apareciam menos. Por exemplo... Aí, vamos fazer o seguinte. Sim. Por exemplo, nós vamos parar aí, nós vamos a um intervalo comercial e nós voltamos contando esse detalhe aí. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Este é o Jogo do Poder, uma edição super especial falando sobre a crise na Síria e nós já voltamos.